Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. Trabalho como consultor SAP há mais de 20 anos. Sou certificado em MM, em SD, S/4HANA Procurement e sou especialista em localização Brasil. A parte que trata dos impostos dentro do SAP. E eu passo aqui hoje para deixar uma dica muito especial para ajudar você a se desenvolver dentro do mundo SAP. Então deixe um like aqui abaixo. Isso ajuda o YouTube a recomendar o nosso vídeo e dessa forma a gente pode ajudar mais pessoas a se desenvolver dentro do mundo SAP. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos lá ver a dica? Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, mais um Drops SAP comigo, Elton Mello, pela Creative TI. E nesse vídeo é a parte 2, a segunda parte da nossa série Entendendo o Mercado SAP. Na primeira parte do vídeo, a gente falou um pouquinho sobre os players, né? Quem são os elementos que atuam de fato no mercado SAP? A gente falou da SAP, dos clientes SAP, das consultorias, dos consultores e da relação entre cada um desses players, como é que funciona efetivamente a dinâmica, né? A dinâmica de trabalho dentro do mercado SAP. Agora, nesse segundo vídeo, parte 2, Entendendo o Mercado SAP, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns detalhes desse mercado. E olha só o quadro que eu trouxe aqui para vocês. Dá uma olhadinha, que eu tenho várias abordagens diferentes e eu vou passar por cada uma delas para que a gente possa efetivamente entender melhor e ter mais clareza sobre como funciona esse mercado SAP que é tão, muitas vezes, complexo. Às vezes a gente tem uma visão não muito clara de como ele funciona. Então, mais uma vez, estamos juntos aqui para tentar desvendar um pouco mais sobre esse mercado SAP. Pois bem, primeira questão, eu vou começar pelo próprio SAP. Vou começar por este quadrante aqui da nossa apresentação, que são os principais módulos, né? Os módulos funcionais. A gente já falou em outros vídeos, né? Quando você vai, por exemplo, escolher um curso SAP para iniciar, por exemplo, uma transição de carreira, alguma situação onde você quer realmente aprender o SAP, uma das principais coisas, os primeiros pontos que você precisa de fato decidir qual será a sua área de atuação. E aí eu estou falando dos módulos funcionais, tá? Eu já comentei até no outro vídeo que nas versões S/4HANA a gente não tem chamado mais os módulos por esses nomes, né? MM, SD, FI, CO, PP. A gente tem dentro do S/4HANA, a última versão do SAP, um agrupamento um pouco diferente, né? Que seriam as LOBs, as Line of Business, né? Sourcing and Procurement, Supply Chain, Sales, Manufacturing, entre outros. Mas não quer dizer que a gente deixa de chamar o módulo de módulo, porque a gente teve um convívio, né, com essa nomenclatura, essa maneira de chamar os módulos durante muito tempo, muitos anos com SAP. Então, chamá-los de módulo não tem problema nenhum, tá? Então, entender a questão de que módulo seguir é um ponto fundamental e muito inicial, tá? Não adianta você ter, por exemplo, uma grande experiência em supply chain. Eu tenho uma experiência em gestão de estoque, eu tenho experiência em compras, eu tenho muita facilidade com gestão de depósitos. Ok. Se isso é uma realidade, significa dizer que você tem uma afinidade a trabalhar com esses módulos de MM, de WM, até mesmo SD. Então, não há sentido, não há, por exemplo, uma razão lógica para você escolher nesse momento, vou fazer uma academia de FI. Né? Se você vem da área de logística, vai fazer um curso num módulo que abrange, né, processos de logística, que é aonde você tem mais familiaridade. A recíproca é verdadeira. Se você vem da área de finanças, contabilidade, não tem por que você encontrar solução, por exemplo, num módulo logístico de compras, gestão de estoque. Se você vem de finanças, vai fazer o FI, talvez até o CO, controladoria, né? Nessa linha. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro com relação a esse mercado SAP é que ele é subdividido, tá? Nessa questão um pouco mais modularizada. Os consultores são especialistas em módulos, ou seja, o cara de compras trabalha com MM, o cara de vendas trabalha com SD, o cara de finanças trabalha com FI, o cara de produção trabalha com PP e por aí vai. Tá? Então, o primeiro quadrante aqui são os principais módulos. Você precisa escolher um módulo que seja mais afins, né? Mais correlato com a sua experiência profissional anterior.
e aí sim pensar numa migração de carreira olhando efetivamente para esses módulos. Primeira dica fica essa daqui, a questão dos módulos do SAP. Acho que esse primeiro quadrante aqui é muito importante a gente entender, tá? Segundo ponto que eu vou mencionar é esse outro quadrante aqui. São as áreas afins com SAP. Quando você pensa em migrar para uma carreira SAP, de que área você vem? Tá? Eu tenho listado aqui, por exemplo, administração de empresas, ciência da computação, contabilidade, TI, tecnologia da informação, economia, logística, controladoria, área fiscal. Talvez aqui uma lista das principais formações educacionais que você deva ter para ingressar no mercado SAP. Por que as principais? Porque são áreas afins, são áreas correlatas. Tá? Quando você está falando em administração de empresas, contabilidade, você está falando em processos empresariais. E o SAP é baseado em processos empresariais. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Se você, assim, eu não quero dizer de forma nenhuma, entenda bem isso, eu não quero dizer de forma nenhuma que se você vier de uma área completamente fora dessas que estão listadas aqui, você não vai dar certo no SAP. Não é verdade isso. Tenho casos reais de gente que veio da área de saúde e conseguiu converter a sua carreira para o SAP, gente que veio da área de educação física, gente que veio da área de engenharia e converteu os seus conhecimentos para o SAP e deu certo, se transformou num consultor ou um usuário SAP. Tá? Então, assim, eu não estou querendo desanimar ninguém que não venha dessas áreas afins, né, como administração de empresas, ciência da computação, tecnologia da informação, contabilidade, logística, enfim, área fiscal, né, principalmente, é uma área importante. Então, assim, eu digo que se você tiver essa noção, você vier dessas áreas afins, certamente, isso eu posso afirmar, você terá mais facilidade de entendimento da linguagem SAP, porque a linguagem SAP é uma linguagem de negócio. Tá? Quando a gente fala vou ser um consultor SAP, eu não estou falando de ser um técnico, um programador, não passa por aí, não passa por aí. Quando a gente fala em ser um consultor SAP, a gente está falando de alguém que entenda de negócios, e negócios passa essencialmente por processos executados pelas empresas, tá? Então essas áreas afins, com toda certeza, se você vem de alguma dessas áreas afins, você já trabalha na área de negócio de uma companhia com uma dessas áreas, é fiscal, é controladoria, logística, eu cuido do estoque, cuido de compras, cuido de vendas, eu sou da contabilidade, contas a pagar, tudo isso é realidade SAP, tudo isso está inserido dentro do contexto SAP. E, consequentemente, sem nenhuma dúvida, você vai acabar tendo mais familiaridade e facilidade para se desenvolver dentro da área SAP, tá? Ok? Mais uma vez eu falo, não quer dizer que quem venha de outra área não possa entrar. Não é isso, não existe essa barreira. Eu digo em termos de facilidade ou dificuldade, ter afinidade com os temas que seriam tratados, por exemplo, dentro de uma academia SAP, onde você vai tratar processos de negócio, tá? Acho que esse quadrante também é bastante importante para a gente clarear um pouquinho essa ideia de áreas, né, de onde você vem previamente, qual é o seu conhecimento prévio para poder ingressar realmente numa carreira com SAP, tá legal? Vamos lá. Um outro quadrante que eu quero apresentar para vocês são as tarefas do consultor SAP. O que o consultor SAP faz, afinal? Né? Bom, no vídeo anterior, a gente falou que normalmente os consultores SAP são contratados por consultorias, tá? E depois são alocados em projetos dentro do cliente que roda uma solução SAP. Mas para quê? Né? O que o consultor faz lá dentro? Bom, depende dos tipos de projeto, que a gente falou lá, mas vou voltar a falar aqui daqui a pouquinho também. Os tipos de projetos estão aqui, ó, daqui a pouco a gente fala deles também, tá? Mas assim, as tarefas básicas dos consultores quando eles estiverem em um projeto SAP. Bom, obviamente depende do tipo de projeto. Se for um AMS, você está dando suporte. Se for uma implementação, você está configurando e testando o sistema. Mas basicamente, veja só, quais as tarefas principais que eu poderia alocar e associar ao perfil de um consultor SAP? Bom, primeiro, entender e definir processos. Lembra que eu falei que é importante você ter conhecimento de processo. Como é que a empresa compra? Como é que a empresa produz? Como é que a empresa vende? Faz a gestão dos seus estoques? Então, entender e definir processos é um ponto muito importante. Entender como a empresa roda os processos e possivelmente sugerir definições de novos processos a serem executados com a ferramenta SAP. Então, por um lado, você tem que conhecer o que o SAP faz para poder propor.
E por um outro lado, você tem que entender como é que a empresa roda aquele processo. Como é que ela compra? Quais são os passos de um processo de compra? Como é que você define um melhor processo de compra? A mesma coisa para venda, a mesma coisa para produção, né? Então, entender e definir processos é uma habilidade, é uma tarefa que o consultor normalmente tem que ter, tá? O segundo ponto aqui é desenhar cenários. Vamos supor que você seja contratado para ser consultor em uma determinada empresa e ela chega lá e fala assim, olha, eu preciso desenhar um processo de venda de serviços. Um exemplo, tá? Então, um cenário de venda de serviços requer uma série de etapas. Como é essa venda? Quais são os documentos que você cria dentro do SAP para efetivar uma venda de serviços? Quais são as tributações que incidem sobre aquela operação? Como é que essa tratativa deve ser dada? Então você precisa desenhar esse cenário, o passo a passo desse cenário. E muitas vezes esse cenário é integrado com outros módulos. Por exemplo, uma contabilização, você fez um faturamento, você tem que contabilizar. Se você recebeu, por exemplo, uma nota fiscal de compra, você precisa escriturar na área fiscal essa nota de compra. Então, esse desenho de cenário passa por um todo, ok? Não é só a criação da ordem, a criação não é uma etapa isolada, né? A gente fala que desenhar cenário é olhar para um processo de negócio de uma forma integrada, olhando sob a perspectiva do sistema ERP, nesse caso do SAP. Tá? Então, desenhar os cenários é também uma tarefa de consultores. E, obviamente, desenhar cenários juntamente com a equipe de negócios do cliente. Tá? Ele teu key user, né, teu usuário-chave, que é o cara que, no fim das contas, conhece bem esse cenário e vai te ajudar a descrever e desenhar, né, esse cenário. Então, é meio que uma tarefa em duas vias, né? Tanto o consultor quanto a área de negócio do cliente. Ok? Terceiro, configurar o sistema. Quando eu falo configurar o sistema, sim, de repente eu preciso criar um tipo de documento, de repente eu preciso criar um tipo de movimento, eu preciso criar, sei lá, um código de imposto, um IVA, né? O que é isso? São objetos do sistema. São objetos que no fim das contas, vão dar suporte à execução daquele cenário que você desenhou e que antes disso você entendeu, né? Olhando para os 3 passos acima aqui. Configurar o sistema para que ele se comporte de acordo com o desenho do cenário. E o desenho do cenário é feito de acordo com a definição do processo que você já fez antecipadamente. Então aqui, o consultor SAP, ele evidentemente necessita ter conhecimento de configuração nesse momento. Eu costumo dizer sempre uma coisa, tá, gente? Configuração, em termos de conhecimento SAP, alguns discordam disso, mas eu não tenho muita dúvida com relação à minha convicção. Eu diria que 80% do nosso conhecimento precisa ser de processo de negócio e 20% está baseado nas configurações que você vai desempenhar no sistema. Por quê? Eu não tenho algo a ser configurado se não for aplicado a um processo de negócio. Certo? Então, antes eu preciso ter um processo de negócio claro e depois, evidentemente, configurar o sistema para que ele se comporte daquela forma. Tá? Então, nesse momento aqui, configurar o sistema também é uma tarefa dos consultores, assim como testar. Testar o sistema também. Se você configurou, você tem que testar o que você configurou. Será que deu aquele efeito que você esperava? Será que você tem exatamente aquele resultado que você imaginava quando você configurou? Então, você tem que testar o ambiente para atestar, né? Realmente ter a certeza de que aquela configuração surtiu o efeito que você esperava. Tá? Uma outra tarefa do consultor é treino dos usuários, treinamento, né? Treinamento dos usuários. Você criou ali uma função nova, você criou ali uma nova variante daquele cenário, ou mesmo criou um desenvolvimento completamente novo no sistema, e quem vai operar é o próprio usuário final. Então você tem que treinar os usuários. A habilidade de treinamento, sob a perspectiva de um consultor SAP, é sempre algo esperado, porque em algum momento do projeto você vai acabar tendo que treinar o teu usuário final. Então, treinamento também é um ponto importante, além do suporte, né, e manutenção do dia a dia. Quando você fala em suporte e manutenção do dia a dia, é você manter rodando aquelas soluções que estão em uso, tá? O suporte passa também por essa questão. Ok? Já estamos em produção, já estamos operando, mas durante o dia a dia pode acontecer um erro, uma dúvida do teu usuário, e você tem que suportar, né, dar suporte a esse teu usuário de acordo com os conhecimentos em SAP que você possui. Então, tarefas principais dos consultores SAP, aqui uma lista de algumas delas, e são todas elas realmente muito fundamentais, muito importantes para que você tenha um bom desempenho
tá? Como um consultor SAP ou até mesmo como um key user, um usuário-chave. Tá legal? Legal. Vamos lá para mais um quadrante aqui, ó, habilidades necessárias para se trabalhar com o SAP. Então, as habilidades mais comuns que os consultores precisam ter, tá? E isso, obviamente, eu coloquei uma lista aqui de habilidades necessárias, não quer dizer necessariamente que a gente precisa ser tudo isso ao mesmo tempo, mas é muito interessante a gente olhar essas habilidades e falar, cada uma delas, quais delas eu realmente estou já num nível mais avançado, mais desenvolvido, e quais delas não estou. Essas que você não estiver desenvolvido, o conselho é, vamos desenvolver esse nosso lado, vamos desenvolver essas nossas habilidades. Vamos citar algumas delas aqui, ó. Proatividade. É muito importante que o consultor SAP seja proativo. Se ele perceber que existe alguma questão, algum processo que esteja em risco, ou mal configurado, ou enfim, ou não configurado, de repente ele pode, de forma proativa, levantar essa questão e de repente propor uma melhoria, uma solução, uma questão ali que possa efetivamente eliminar aquele risco que ele possa ter identificado. Então a proatividade é uma característica muito importante dos consultores, tá? A compreensão dos processos, eu acho que praticamente todos os quadrantes aqui a gente acaba falando um pouco disso, né? É necessário conhecer processo. É muito importante a gente ter compreensão de como o processo é executado, o passo a passo, cada uma das etapas. Não importa se é comprar, vender, produzir, contabilizar, não importa. Todos os processos existem, subdivisões são as etapas. Então, o consultor precisa entender essas etapas, tá? E, de novo, eu falo a mesma coisa. Se houver algum nível, algum momento do processo que ele não tem total desenvoltura, não conhece, é o ponto que ele vai ter que estudar e melhorar, tá? Desenvolver um pouco mais essa compreensão de processos, ok? Outro ponto importante que o consultor tem que ter é o foco integrado. Ele não pode pensar somente no seu módulo, tá? Vou dar um exemplo aqui, um MM, vai? O MM, quando ele cria, por exemplo, um IVA para fazer uma contabilização de impostos lá no recebimento de nota fiscal, ele não pode pensar somente nele. Ah, ok, criei um IVA aqui, ele fez a contabilização e tudo bem. Ele precisa entender que o foco de integração dele com essa contabilização afeta a contabilidade, a área fiscal, ok? Se ele fizer, por exemplo, tiver um problema ali no momento de fazer o recebimento do estoque, ele vai ter um problema de integração com a gestão de estoques. Então a gente precisa olhar, a gente como consultor tem que ter um foco integrado, não apenas olhar a sua caixinha, olhar a caixinha do lado também. Quando eu faço um lançamento, o que acontece no módulo à frente? O que acontece no módulo atrás? Né? Quais os efeitos do teu lançamento? Então, quando você tem um foco integrado, você sempre vai pensar no processo olhando nas integrações com outras áreas. Se a contabilização está ok, se a nota fiscal saiu da forma correta, se a gestão de estoque está enxergando da maneira correta aquilo que você lançou, aquilo que você recebeu, tá? Então, o foco integrado é muito importante que seja uma constante também no dia a dia do consultor. Além de pensar em solução, né? O consultor ele precisa atuar como um provedor de solução. Esse é o nome, consultor. Ele será consultado para prover soluções para o cliente. Gente, quando a gente fala dos consultores, dos níveis de consultores, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, são os níveis de experiências, né? Os consultores júnior, pleno, sênior, não importa. O consultor júnior já é consultor, tá? O consultor júnior já precisa prover soluções, ele precisa dar resultado, tá? Então, assim, uma das habilidades necessárias é buscar a solução, encontrar saída para os problemas. Obviamente que com o tempo, à medida que você vai trabalhando nos projetos e ganhando mais experiência, essa habilidade ela também se desenvolve, de dar soluções para o projeto, para o problema, para o processo, para a questão que está sendo discutida, tá? Isso acontece porque você começa a acumular conhecimentos de outros projetos e, consequentemente, um problema que você está enfrentando num determinado cliente, de repente você já viu em outro, né? Então, prover solução é uma coisa que se desenvolve com o tempo, mas é uma habilidade bastante importante dos consultores, ok? Outra questão passa pela pontualidade, né? A questão de lidar com prazos, tá? Quando você fala lidar com prazos, é assim, você tem um determinado prazo para entregar uma solução. Ah, eu tenho que terminar essa solução, não sei, até o final do mês. Então, atento a isso, tá, gente?
quando você assume um compromisso de entregar uma determinada solução numa data, a gente tem que realmente cumprir com isso, tá? Então a pontualidade é uma habilidade necessária e importante também do consultor, tá? A comunicação, também sem dúvida, a comunicação é a conexão do consultor com as demais áreas envolvidas, os demais colegas envolvidos. Não é só com o cliente, é a comunicação com o key user, a comunicação com o end user, o usuário final, é a comunicação com a gerência do projeto, a comunicação com os outros consultores dos outros módulos. Isso é muito importante, tão importante quanto a questão abaixo, trabalho em equipe. Trabalho em equipe, o que é? É você realmente fazer parte de um todo e não pensar em trabalhar de forma isolada. A minha solução é minha solução. Não, eu preciso pensar tanto na questão da integração, como a gente já falou em cima, né? Mas também como a integração das pessoas que estão envolvidas naquele processo que você está discutindo. Então, trabalho em equipe também é um ponto muito importante. Confiabilidade. Confiabilidade, gente, eu sempre costumo dizer o seguinte: quando você tem um cliente que confia na sua postura, na sua habilidade de resolver problemas. E o cliente passa para você, como consultor, aquela responsabilidade da solução daquele problema, e você fala: fique tranquilo, nós vamos resolver esse problema, eu tenho a solução para isso. Não sei se é fácil, não sei se é difícil, mas nós vamos resolver juntos essa questão. É passar confiança, é passar para o teu cliente direto, né, teu cliente interno, aquela visão de que você está ali como um parceiro para solucionar aquela questão, aquele problema que está em discussão, tá? Então, passar confiabilidade e, com isso, segurança. Deixar o teu cliente seguro de que você irá efetivamente agir para que aquele problema seja resolvido, tá? Problemas e riscos, né? É importante também que o consultor tenha visão de problemas e riscos. De repente ele percebe uma possibilidade ali que não está muito legal. Pode dar um problema no futuro, num projeto, num processo. Lá na frente esse problema pode surgir. Então ele pode antecipar esse problema, gerando ali uma visão de risco e discutir, colocar na mesa isso junto com o cliente. Vamos discutir esse risco. De repente a gente tem alguma maneira ali de minimizar, tá? E por último, os idiomas, né? Idioma não é uma questão obrigatória. Não é obrigatório. Você consegue trabalhar em projetos SAP sem precisar do inglês, do espanhol, italiano, alemão, qualquer outro idioma. É possível. Agora, que é desejável, tá? Isso não tenha dúvida, tá? Principalmente o inglês, tá? Por que o inglês? Porque muita documentação da SAP ela é disponível em inglês. Então você vai ter que ler documentação. Você vai ter que procurar helps, né, suporte da SAP, e toda vez que você encontrar, você vai acabar encontrando em inglês. Então essa habilidade, ela é necessária, sim, tá? Eu digo, não é obrigatória, mas é necessária para facilitar a tua trajetória dentro do mundo SAP como consultor, tá bom? Bom, acho que esse ponto é bastante importante, tá? Esse quadro aqui de habilidades necessárias, não tenha dúvida, tá? Que realmente é um ponto bastante importante, tá? Ainda falando de consultores, eu vou para mais uma aqui, que são os perfis, né, dos consultores SAP. Quais os perfis que a gente costuma encontrar por aí? Tem 4, né? Normalmente a gente tem 4 perfis mais comuns, né? Aquele consultor que é mais analítico, é um cara que cuida mais das atividades do dia a dia, tá? Um cara que realmente analisa processos, etc, e busca soluções em cima da questão de análise, é mais perfil de analista mesmo. O executor, que é o cara que corre atrás de tarefas e metas, é um cara que resolve ali, por exemplo, eu estou com um problema de processo lá na área, né, lá na produção, ele vai lá, analisa, entende o processo, como é que o sistema trata aquele processo atualmente, vê se tem alguma forma mais adequada de tratar aquilo, tá? Então é um cara mais focado em tarefa, mais focado em metas. Temos ainda aquele consultor mais planejador, ele já está quase num nível de liderança, né? Um cara que realmente consegue colaborar muito em decisões e estratégias do projeto, então normalmente é um consultor já sênior, tá? E o líder, tá? O consultor que normalmente é um líder de equipe. De repente você tem um projeto que é maior, você tem equipes grandes, você tem, sei lá, 5 consultores de MM, 5 consultores de SD, e você tem ali um líder, né, que ele normalmente faz a condução das equipes, dividindo ali as responsabilidades e tarefas. São perfis típicos, né, de consultores que você acaba encontrando bastante aí no dia a dia, tá? Mas esse quadrante aqui é importante.
Além disso, temos alguns papéis, né? Como é que você trabalha com SAP? Né? Você pode atuar com diferentes tipos de funções. A gente falou muito aqui de consultor, né? Consultor. Então, o consultor aqui ó, é um deles. O consultor SAP, sim, é um perfil que muita gente deseja quando pensa em fazer a transição de carreira para o SAP. Mas não é só isso. De repente, você tem um consultor também, mas que ele tem um perfil mais gerencial. Que é um cara que vem da linha de gerenciamento de projetos, um cara que tem mais esse perfil de coordenação de projetos. Então, pode ser que você trabalhe com SAP gerenciando projetos. Olhando para uma outra ótica, eu posso pensar também nessa visão de trabalhar com SAP como usuário final e usuário-chave. O chave é o key user. É um cara que tem um contato mais direto com o consultor. É um cara que faz a ponte entre o negócio, né, a área de negócio, e talvez a área de consultoria, é o consultor SAP propriamente dito. É o cara que faz o leve trás aqui, o cara que entende, conhece muito bem de negócio e consegue traduzir numa linguagem bastante interessante para o consultor, fazendo esse meio de campo entre a área de negócio e a área ali de consultoria mesmo, o próprio consultor SAP. Tá? Então, existem essas possibilidades, é muito comum, tá, trabalhar com SAP, principalmente nessas 4 vertentes. Tá? Não são só essas, mas essas são as principais aí que a gente pode encontrar, mais comuns que a gente pode encontrar na nossa trajetória. Tá? Outro ponto importante, né? Os tipos de consultores, né? Os tipos de consultores, a gente falou bastante sobre módulos, né? Normalmente, quando você fala de módulos, esses módulos aqui, você está falando de consultores funcionais, aqueles que normalmente estão envolvidos em processos de negócio da companhia. Mas existem outras formas, tá? Eu posso ser um programador, um cara que vai trabalhar com programação efetivamente, são os consultores normalmente ABAPs, que a gente chama, né? Que a ABAP é a linguagem de desenvolvimento básico ali do SAP. Pode ser um consultor Basis, que é um cara que cuida da infraestrutura, acessos ao ambiente, tudo mais. Então é um profissional mais técnico, tá? Pode ser um cara de integração, às vezes é um cara que cuida de integração do SAP com um sistema legado. Muito comum você encontrar isso em projetos também. De repente você tem uma solução ali de cadastro, uma solução fiscal, uma solução de NFE, uma solução de MRP externa ao SAP que conversa, se conecta com o S/4HANA ali com o SAP, e existe aí a necessidade desse profissional promover e gerir essa integração entre os ambientes. Também existe normalmente esse papel. Além do gerente de projeto, que a gente já mencionou, né, no como trabalhar com o SAP ali, então o gerente de projeto também é um cara que pode estar cuidando ali da gestão geral do projeto, tendo, evidentemente, influência sobre os consultores, sobre os usuários-chave, os usuários finais. Ele está sempre ali fazendo a coordenação e a condução do projeto nessa linha. Tá? Isso é muito importante. Outra questão importante que vale a pena a gente falar, sobre os níveis de experiência do consultor SAP. Veja, aqui a gente tem até uma escadinha, né? A experiência em SAP se ganha com o tempo, tá? Então, assim, a gente coloca aqui o consultor sênior, vou começar de cima para baixo, tá? O consultor sênior é aquele que já tem uma série de projetos, né, desenvolvidos, tem uma experiência larga, tem um conhecimento de processo avançado, conhece bastante SAP, já fez 5, 10 projetos, né? E tem realmente uma ascensão maior sobre os demais consultores. Por quê? Porque ele sabe exatamente as tarefas e as habilidades que ele precisa aplicar num projeto para entregar a solução para o cliente. Então, o consultor sênior, normalmente, é um cara que tem uma responsabilidade maior dentro do projeto. Então, ele já vem de N projetos anteriores e, evidentemente, tem uma responsabilidade sobre ele fazer aquela solução ser entregue. Tá? Abaixo dele, a gente tem o consultor pleno. Se o pleno talvez seja aquele consultor que tem até ali seus 4 anos de SAP, até 5 anos de SAP. O sênior de 5, 6, 7 anos para cima. Normalmente o sênior já tem 10 anos de SAP, né? É um cara que já tem muita vivência. O pleno chega nesse intermediário. Tá? O pleno depende do nível de pleno, né? Pode ser um pleno que tem uns 3 anos, até uns 6 anos de SAP, mas o pleno ele já fez projetos, ele já auxiliou consultores sêniores nos projetos. Ele já sabe por si só dar soluções sozinho, sem precisar do auxílio de um sênior, tá? Então ele já tem uma vivência
talvez não tenha ainda um grande número de projetos, mas ele já tem uma vivência bastante interessante e já consegue manter sua sobrevivência sozinho num projeto. Tá? Ele pode ir para um projeto sozinho e ele vai dar conta, ele vai entregar. Tá? Mas ele não tem toda aquela bagagem ainda do sênior. Talvez seja um passinho para ele virar a chavezinha, né, de pleno para sênior. Tá? Então um momento interessante da carreira, onde você já consegue partir para o teu nível maior de confiança durante os projetos, tá? E o júnior? O júnior talvez seja o nível mais complexo, né? Por quê? Porque, primeiro, é difícil entrar no mercado, tá? Não são todas as consultorias que aceitam contratação de consultores júnior. Obviamente que ninguém se torna sênior sem ter sido pleno, sem ter sido júnior. Isso é uma máxima que a gente costuma falar, né? O júnior, ele é o ponto de partida ali, tá? Mas ele já é consultor. Então a gente tem que pensar nisso. O júnior, você fala, é júnior, quer dizer que o júnior não tem nenhuma responsabilidade? Não, tem toda a responsabilidade, sim. Né? Ele precisa efetivamente entender que ele já é consultor. Então ele será consultado, talvez para soluções mais simples, mas ele já será consultado, ele já tem responsabilidade de entregas. Okay? Isso é muito importante a gente entender. A gente não pode pensar que consultor júnior é o cara que estou aqui para aprender. Quem está aqui para aprender talvez seja o trainee, tá? Mas o trainee, ele já vai ter, evidentemente, uma remuneração menor. Então, assim, se você fala, eu estou me colocando numa vaga de consultor júnior, entenda, você já é consultor. Então, você já tem 1, 2 anos de SAP aí. E esses 1, 2 anos de SAP, não estou dizendo que você já trabalhou como consultor, mas esses 1, 2 anos de SAP, você já foi um usuário final, você já tem uma noção da arquitetura do sistema, das transações, das operações principais, seja lá o módulo que você estiver pleiteando, né, MM, SD, PP, FI, não importa. A questão é que você já tem uma vivência. Essa vivência pode ser básica, essa vivência pode ser só no nível de usuário, mas você já tem essa vivência. Você já fez uma academia, né? Então, o consultor júnior, ele tem maior dificuldade de entrar no mercado, porque obviamente as consultorias querem experiências, querem trazer pessoas prontas, né, para entrar, para jogar realmente nos projetos, mas na prática, para você se tornar um pleno, um sênior, você tem que passar pelo júnior, né? Então ainda encontramos processos, né, de seleção para júnior. Tem consultorias que dão essa chance, tem várias consultorias que dão essa chance. E aí, dentro desse contexto, é importante que a gente tenha em mente, né, que o júnior não está lá para aprender, não. Tá? Ele vai aprender com o sênior, ele vai aprender com o pleno, sim, vai. Mas ele já tem responsabilidades de entrega. Ele já tem que dar soluções. Então ele tem que chegar, quando ele for contratado como júnior, ele já tem que chegar com uma base de conhecimento SAP suficiente para sobreviver. Tá? Isso é muito importante. E um passo antes é o trainee. O trainee sim está lá para aprender. O trainee, ele assume ali uma responsabilidade menor de talvez fazer documentação, fazer testes do sistema. O júnior também faz isso, né? Documentações, testes de sistema. O sênior configura e chama o júnior. Júnior, testa para mim para ver se deu certo. E aí, se deu certo, se não deu certo, o júnior discute com o sênior a solução. E nisso o júnior cresce, né? Então, acho que essa postura é bastante importante. Voltando para o trainee, é algo que, assim, talvez indicado para pessoas mais jovens que estão começando sua carreira agora, porque a remuneração, evidentemente, é menor, tá? Mas é um bom caminho de entrada. Tá? Se você está fazendo uma transição de carreira e topa entrar nessas posições de trainee, de júnior, basicamente tem que pensar se isso vai ter impacto na remuneração ou não, né? Na sua remuneração ou não. Claro que as remunerações melhoram com o tempo, à medida que você vai crescendo na sua carreira, mas talvez o início não seja aquele sonho, né? Então é importante a gente considerar isso. E aí eu passo para o próximo quadrante. O próximo quadrante fala exatamente da remuneração. Tenho 2 quadros aqui, um de remuneração baseado em CLT, o outro de remuneração baseado em PJ, pessoa jurídica, baseado em taxa-hora, tá? Então eu coloquei aqui, isso não é uma regra, tá, gente? Isso não é uma regra, é uma noção. Tá? Uma noção de valores, tá? Falando nas datas de hoje, nos períodos de hoje, tá? Eu não gosto muito de falar datas nos vídeos, mas nós estamos em 2023, tá? Então, hoje falando em
basicamente em níveis médios de taxa, são as remunerações que a gente pode encontrar se você for contratado no regime CLT ou no regime pessoa jurídica, tá? Para os consultores júnior, de 2.500 a 4.000, pleno lá no nível 1, tá? De 4 a 6.500, pleno nível 2, de 6.500 a 8.000, o sênior até 12 mil reais, e um especialista, que é mais do que o sênior. O sênior é um cara que já tem 15, 20 anos de SAP, especialista realmente no seu módulo, então uns 17 mil reais no regime CLT. Falando do regime pessoa jurídica, a gente fala normalmente de taxa hora, tá? Então aqui, ó, o júnior, 25 a 35 reais a hora, o pleno 1 de 35 a 55 reais a hora, o pleno 55 a 95, o sênior já vai aí e bate nos 120 reais a hora mais ou menos, e um especialista, ele pode bater até 180, evidentemente é um especialista, é um cara que tem ali realmente muito para entregar, existe muita expectativa em cima de um profissional especialista, tá? Então uma ideia de remuneração, essa é uma ideia, são médias, tá? Não quer dizer que será sempre assim, obviamente que um trainee vai ter uma remuneração menor do que esses quadros aqui apresentados, mas são possibilidades aí para você realmente considerar, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente precisa lembrar também que para ser contratado você tem formas de contratação. E essas formas de contratação podem ser o PJ, onde o consultor é contratado por uma consultoria no regime PJ, ele abre uma pequena empresa e emite notas para essa consultoria mensalmente para receber sua remuneração. Precisamos lembrar que o PJ tem retenção de impostos em fonte e não tem INSS, férias, 13º. Então, aquele consultor que decidir trabalhar no regime PJ tem que ter uma consciência financeira elevada, maior, tá? Por quê? Porque não tendo esse tipo de remuneração, férias, 13º, fundo de garantia, ele precisa se planejar mais. Às vezes dá a impressão que ele ganha mais, né, por conta da remuneração ser um pouco superior em relação ao CLT, mas esse ganha mais, né, esse mais que ele ganha, ele precisa sempre pensar em planejar as férias dele. Quando ele terminar a locação e ele sair daquele cliente, ele não tem mais remuneração, né? Então, vou falar, legal, de repente eu trabalho 10 meses por ano, 2 eu fico desalocado, eu preciso ter uma renda suficiente para me cobrir o ano todo. Eu preciso lembrar que eu tenho impostos retidos em fonte, então, se o meu faturamento é 10 mil reais, não vou receber 10 mil reais na conta, serão descontados impostos retidos em fonte desses 10 mil reais. Então, o PJ é uma questão que precisa ser pensada para quem for trabalhar nesse regime, entender essa dinâmica da pessoa jurídica e efetivamente qual é o ganho financeiro que ele vai ter realmente lá no final, qual que é o valor real que sobra para ele, e fazer uma administração desse valor, tá? Já o funcionário, o regime CLT, esse é mais tradicional, tá? Normalmente é uma remuneração um pouco menor do que o PJ, mas o CLT já tem toda a cobertura normal, né, de 13º, férias, fundo de garantia, coisas do tipo, né? Então ele já conta, né? Legal, eu vou tirar férias no fim do ano, vai ser um mês ali que ele vai ter de remuneração, mesmo sem ter trabalhado, tá? Cooperativa, a cooperativa e o CLT Flex Cotas, né? São duas modalidades menos utilizadas hoje em dia. A cooperativa era muito usada no passado, quando a gente tinha lá cooperativas que os consultores se associavam a ela, eu falei disso no outro vídeo, e depois a própria cooperativa emitia a nota fiscal para o cliente. O consultor pagava ali uma taxa para essa cooperativa, em termos de encargos financeiros era um pouco mais barato, tá? Mas isso não tem sido mais uma prática, tá? Tem muito pouca gente trabalhando como cooperativa hoje em dia. E o CLT Flex Cotas a mesma coisa, né? O CLT Flex era quando você tinha uma remuneração X, sei lá, 10 mil reais, e na carteira você tinha uma remuneração registrada menor, tipo 3 mil reais, e o restante era recebido através de notas fiscais apresentadas, tá? Então o consultor apresentava notas fiscais para cobertura desse valor e era como se fosse um reembolso, né? E recebia em cima dessas notas fiscais, tá? Além disso, o freelancer, tá? Freelancer é uma outra opção. Existem muitos consultores, normalmente os freelancers são consultores já com nível especialista, tá? É aquele cara que não se vincula às consultorias. Ele vai pulando de galho em galho, fecha um projeto aqui, fecha outro lá, terminou, vai para outro. Então ele negocia suas taxas, muitas vezes conseguem contratos diretamente com os clientes, que
acaba provendo uma taxa maior do que essas médias que eu estou apresentando aqui, tá? Mas o freelancer é mais ou menos aquela opção que você vai ter quando você efetivamente estiver bem experiente no mercado, tá? Então, esse é um ponto aí que lá na frente pode ser que seja viável para você também, tá? E os modelos, né? Falando um pouquinho aqui dos modelos de contratação. Quando você for contratado, muito possivelmente você vai ter aí diferentes possibilidades. O mais comum é o trabalho presencial, aquele que a consultoria te contrata, ou você trabalha lá na própria consultoria, ou ela te aloca para trabalhar dentro do próprio cliente, do cliente dela, né? Então você presta serviço para essa consultoria em um determinado cliente SAP. Aí você trabalha dentro do próprio cliente, que é o trabalho presencial. Às vezes você tem o home office, tá? Em alguns casos é 100% home office. Você está trabalhando da sua casa num projeto, sei lá, internacional, enfim, num cliente que fica fora, e você presta serviço totalmente na modalidade home office. Ou híbrido, tá? Que é parte presencial, parte home office. De repente são 3 dias por semana em casa, no home office, 2 dias presencial no cliente. Então existem essas possibilidades. Além das variações com relação a despesas. Se for um trabalho que você preste fora da sua base, vamos supor que você more no Rio de Janeiro, e você pega um projeto lá em Santa Catarina, tá? Então, de repente, quem é que paga essas despesas, né? O teu voo, o teu hotel, enfim, tua alimentação. Tem projetos que são despesas pagas, ok? Então você gasta ali, depois você apresenta as notas e reembolsa, ou all inclusive. O all inclusive é o quê? Você dá uma taxa, você negocia uma determinada taxa com a consultoria e ela fala, essa taxa é all inclusive, todas as despesas são por sua conta. Óbvio que aqui tem um tremendo cuidado. Você fala, eu quero R$100 a hora. E esses R$100 a hora, se você for bancar todas as despesas, o hotel, o avião, a alimentação, pode ser que isso tudo coma o valor dessa taxa. Então, o all inclusive é uma possibilidade interessante, desde que essa taxa seja muito bem calculada, ok? Para que ela seja boa o suficiente para remunerar o seu trabalho lá e pagar suas despesas de deslocamento e tudo mais, tá? Então, esses modelos são os mais típicos, tá? E aí só falta a gente terminar falando aqui, dos tipos de projeto, tá? Quais são os tipos de projeto? A gente já falou isso lá também no outro vídeo, né? Os tipos de projeto basicamente passam pelo AMS, que é o suporte e manutenção, tá, do sistema já em produção, melhorias, tá? Melhorias quando você vai para o cliente para desenvolver uma nova funcionalidade, criar uma nova solução que ele está precisando lá, o upgrade, que é basicamente a atualização de versão, né? Um projeto que tem um caráter um pouquinho mais técnico, mas que normalmente precisa dos consultores também para fazer os testes no sistema. Os rollouts. Rollout é quando você já tem, por exemplo, uma empresa que tem o SAP em utilização. Um exemplo, lá na Alemanha, e eles estão rolando a solução para uma filial que eles tenham no Brasil, por exemplo, é um rollout, tá? Rolar a solução, o template que eles já utilizam e aplicam no SAP para um outro país. Então é um tipo de projeto também. Esses normalmente são internacionais, aqui sempre precisa do inglês, quase que sempre, né? Ok? Pode ser uma implementação, pode ser uma conversão, já dentro do contexto do S/4HANA, converter o ECC para o S/4HANA também pode ser uma opção, e ainda pode ser um projeto de treinamento. Tá, eu já tive vários projetos em que eu participei que eu fui contratado para treinar somente. Eu não participei da solução. Eu absorvi e entendi a solução implementada e fui treinar os usuários. Então eu passava dias e dias dando treinamento para aquela equipe, né, para aquele time. E a minha função, então, como consultor naquele momento era treinar. Ok? Vale a gente falar também das consultorias, tá? As consultorias que a gente vai prestar serviço. Então a gente tem uma gama muito grande, uma lista muito grande de consultorias, né, que são contratadas pelos clientes SAP para que você preste serviço para elas. Tem uma lista de algumas aqui: Essence, Accenture, IT, Spro, Seidor, IBM, WA, Atos, Tata, enfim, uma série aqui de consultorias. Isso aqui é apenas uma pequena lista. Se você for procurar, temos uma lista muito maior, e que normalmente são consultorias, algumas globais, outras regionais, outras locais, né, aqui do Brasil, e que estão aí linkadas, né, nesse processo de prestar serviços, né,
para os clientes SAP. Então, são com esses caras aqui que a gente vai ter contato durante a nossa entrada no mercado SAP. São com eles que a gente vai fazer entrevistas, são eles que vão nos contratar, eles que vão propor aí taxa, quais os clientes que eles vão nos alocar, eles terão esse papel, né, dentro do mercado SAP, contratar os consultores e colocá-los alocados em projetos SAP. Legal? Bom, gente, eu acho que aqui deu para ter uma ideia geral, né, nessa segunda parte do vídeo, entendendo o mercado SAP, onde a gente coloca um pouco mais de detalhes, né, com relação à dinâmica de como funciona o mercado SAP, habilidades do consultor, tarefas do consultor, exemplos de remuneração, níveis de experiências, consultorias, tipos de projetos, enfim, tudo que tem relação com o nosso entendimento principal. Você quer fazer uma conversão para o mercado SAP, converter sua carreira, mudar completamente seu trabalho, né, sua carreira. E se você quer realmente vir para o mercado SAP, é muito importante que você conheça essa dinâmica, você tenha um pouco mais de informação de como isso funciona, tá? Eu estou há mais de 20 anos atuando nesse mercado, tudo isso que eu falei aqui já aconteceu comigo, tá? Tudo isso daqui. Áreas afins, habilidades necessárias, habilidades que eu precisava melhorar, tipos de consultor, formas de contratação, fui contratado de todas as formas diferentes, eu fui já júnior, pleno, sênior, enfim, tudo isso é algo que faz parte do teu entendimento se você quiser migrar para o mercado SAP. Então, mais uma vez, a nossa contribuição, tá? E obviamente, né, gente, para você estar pronto, treinado, para você estar efetivamente preparado para encarar essa conversão, essa migração de carreira, não se esqueça de se preparar tecnicamente, fazer treinamentos SAP. E aí eu trago aqui como opção a Creative TI, tá? Creative TI, com mais de 10 para 11 anos de mercado, tá? Atuando no mercado de treinamento, é um centro de formação de consultores. A gente já treinou mais de 5.000 consultores nesses 10, 11 anos. São muitas turmas realizadas nas modalidades online ao vivo, ok? Ou videoaulas. Temos cursos que são oferecidos somente em videoaulas, outros cursos somente online ao vivo, outros cursos nas duas modalidades, tanto online ao vivo quanto videoaula. Então, dá uma olhada no nosso portfólio de cursos básicos, cursos iniciais, as academias que a gente oferece em SAP, e dá uma olhada se tem alguma que encaixa no teu perfil, tá? Dá uma pensada, isso pode ser um passo que pode efetivamente mudar o rumo da sua carreira, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, a nossa contribuição para ajudar você a entender a dinâmica do mercado SAP. Legal? Muito obrigado por estar com a gente até o final desse vídeo. Mais um Drops SAP com a Creative TI, comigo, Elton Mello, com seu guia nessa jornada. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Gostaria de entrar no mercado SAP, talvez atuando como um usuário, um key user, um analista, até mesmo um consultor funcional? Nós temos um curso especialmente desenvolvido para ajudá-lo nessa jornada. O curso SAP para iniciantes, um curso que já formou centenas de alunos e que já ajudou muita gente a se colocar no mercado SAP. Para você que está entrando agora, chegando agora no mundo SAP, e precisa saber mais sobre os módulos, conhecer mais sobre integração entre os módulos, fazer exercícios práticos para quebrar o gelo em definitivo com o SAP e, principal, trabalhando numa versão hiperatualizada o S/4HANA. Suporte a sua carreira com cursos bônus que irão te ajudar muito na preparação do seu currículo, grupo de vagas para você realmente estar em contato direto com as vagas do mercado SAP. Uma plataforma de vídeos completo para você fazer o seu curso no seu tempo, apostilas todas detalhadas e um ambiente preparado para você entrar, acessar e fazer o curso na prática, acessando o SAP e conhecendo de verdade. Então clica aqui embaixo, navegue para a nossa página e saiba mais sobre o curso SAP para iniciantes. Veja os depoimentos e veja o que dizem quem já fez o curso e os resultados que tiver. Eu sou Elton Mello, serei seu guia nessa jornada. Sejam todos muito bem-vindos, um grande abraço e até o próximo vídeo.